O tema que nós vamos estudar nesta noite, as mudanças de Deus. Sabe que Deus tem mudanças para as nossas vidas. Deus é o único que não muda. E é o único que pode produzir mudanças nas nossas vidas. Deus é um Deus de mudanças. Sabe que eu não me preocupo com as mudanças que vão acontecer na política. Eu exerci a minha cidadania. Mas hoje de manhã, o diácono Adriano falou uma coisa tão profunda em Santos, tão preciosa, acerca de Daniel, quando mudou o governo. Só que o governo de Daniel, ele não foi mudado porque Israel queria. Israel estava sendo desobediente a Deus. Israel foi tomado por escravo, por possessão. Israel foi tomado. E o diácono disse, olha, quando Israel foi tomado por escravo, então, os velhos servem para nada, mataram. As crianças, os que têm proveito, usa, o que não, mata. E os jovens? Não, os jovens, escravos. E Daniel, da noite para o dia, um homem livre se tornou escravo. Mas você veja o que é uma mente vencedora, alguém que conhece a Deus. Ele não se preocupou com a mudança. Ele continuou servindo a Deus com integridade de coração e Deus o honrou sobremaneira. Então, nós não sabemos o que virá aí. Nós não sabemos. Eu não vou falar sobre política para não ofender ninguém e não ser ofendido. Não sabemos o que vem por aí. Eu tenho as minhas convicções. Agora, o que eu sei é que independente de quem seja, a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Se não, amados, ficaremos perdidos. A nossa confiança é Jesus. Então, o tema desta noite, as mudanças de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga, andamos, vamos treinar um pouco mais. Andamos por fé e não pelo que vemos. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus fiel, soberano, justo e verdadeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensinou a igreja de Coríntios a não andar por vistas, mas andarem por fé. Eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo nesta noite, e que eu possa ser o teu porta-voz, a tua igreja, que o teu Espírito flua através dos meus lábios, e que eu possa orientar a tua igreja, ensinar por tua palavra a tua igreja, a se mover por fé, a viverem por fé e não por vistas. Assim oramos, em teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele nos traz aqui uma instrução muito importante. Paulo diz assim: visto que o povo da graça de Deus anda por fé e não pelo que vê. Paulo sabia muito bem o que ele estava dizendo. Paulo tinha uma convicção que não era humana, mas uma convicção espiritual daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque Paulo entendia que a única maneira de haver progresso, de haver mudança e de haver conquistas na vida seria através dos olhos da fé. Por que algumas pessoas estão há anos na obra de Deus e não avançaram, não viram mudanças na vida? Eu não estou aqui apenas para dizer, embora também isso é necessário e importante, mas de mudanças no patamar de vida, mudança de classe social, não apenas nesse sentido, mas muitas pessoas na obra de Deus
não viram mudanças em nenhuma área sequer da vida, ou viram poucas mudanças, porque desenvolveram o hábito de andar por vista e não por fé. Toda pessoa que anda por vista, ela se atemoriza, ela paralisa a vida, ela não avança. Por quê? Porque é muito chocante se nós olharmos a nossa vida sem a esperança da fé. É chocante. Porque vamos pensar aqui, não é? Se nós começarmos a olhar para as nossas vidas, os problemas que nós vivemos, as lutas, às vezes uma mãe que foi abandonada, né? Uma mulher que foi abandonada pelo marido, e ali deixou aquela mulher com um filho, 2 filhos. E às vezes a mulher se vê numa situação que ela não trabalhava porque ela vivia para servir a casa, para servir o marido. De repente, da noite para o dia, ela se vê sem o marido, sem a casa, com filhos para criar, sem um emprego, sem condições de se manter. E às vezes ainda o marido que se nega a pagar a pensão, foge, deixa esta pessoa à deriva. Imagine este cenário, este quadro, e pense, se uma pessoa olha com os olhos humanos, isto é um quadro desastroso. A pessoa vai dizer, o que eu vou sonhar da minha vida? A pessoa vai cair numa depressão profunda, a pessoa vai viver, sabe, com vontade de morrer, ela vai ficar de mal com a vida, de mal com o mundo. Pega um comerciante que abre a sua loja às 8, 9 horas da manhã, que é o nosso horário comercial. Aí você vê um comerciante que abre o seu comércio e passa o dia inteiro, não entra uma alma sequer. Aí esse comerciante está ali, de repente passa, ele vê uma sombra, ele diz, oi, chegou alguém? É o rapaz, é o carteiro para entregar as contas, né? Os boletos que ele tem que pagar aquela semana. Sabe, um comerciante, um profissional liberal, às vezes uma dona de casa, uma família passando por uma crise, quando enfrenta um quadro como esse, Riso, se olhar com os olhos humanos, nós nos desesperamos. Por isso que é importante, Paulo diz, para olharmos com os olhos da fé. Porque só os olhos da fé produz no homem uma esperança que não é humana, uma convicção que não é humana, que pode transformar uma situação como essa num quadro de oportunidade. Só. Porque se olharmos por vistas, com os olhos humanos, você não tem, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe que alguém, quando olha com os olhos humanos, a pessoa se entrega. Uma pessoa sem Cristo se entrega. Eu me recordo, eu posso dizer isso de cátedra, porque eu passei por isso. Quando minha mãe teve eu tive mais 2 irmãs que faleceram. Uma faleceu novinha de bronquite, uma broncopneumonia, com 8, 9 meses de vida. Eu perdi uma irmã. E uma outra que estava na gestação, no final da gestação, minha mãe sofreu um aborto. E eu fui o 3º filho. E na 3ª gravidez, o meu pai decidiu de abandonar a família e foi embora. Eu, aos 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, minha mãe, empregada doméstica, uma situação difícil, uma luta. Sabe o que minha mãe teve que fazer? Me levou para a Bahia e disse, olha, você vai ter que ficar com seus avós. O teu avô e a tua avó vai ter que cuidar de você, porque nós não temos onde morar, eu não estou podendo te dar comida, e quando a vida melhorar lá, eu venho te buscar. Sabe o que é uma mãe sem Jesus? Ela acaba fazendo isso. Tamanho é o desespero que a minha mãe estava passando. Ela disse, entre o meu filho morrer de fome, eu dar o meu filho para adoção, eu vou deixar o meu filho guardado com os avós. Olha, minha mãe, depois de quase 2 anos, voltou para me buscar. Eu sei o que eu passei. Eu amava o meu avô, eu amava a minha avó. São pessoas que eu amarei a vida inteira. Não só por isso, mas por tudo que foram para mim. Porém, vejo o desespero de uma pessoa sem Cristo. Minha mãe não tinha Cristo. Quando olha a vida com os olhos humanos. Porque nós identificamos isso na obra de Deus. Hoje você vê mulheres que dizem, não vou abrir mão, eu vou lutar porque Deus é comigo, Deus vai mudar a minha sorte. Deus muda. E Deus muda a sorte. Deus transforma o caos em bênção.
Então, é preciso que a igreja entenda que se nós olharmos as nossas vidas com a ótica humana, nós nunca veremos uma mudança sequer em nossas vidas. Então você tem que desplugar. Eu sei que nós enfrentamos lutas, passamos por problemas, temos dificuldades, seja elas em qual esfera, classe ou camada for, né? Cada um, diziam os antigos e dizem os modernos, cada um sabe aonde o calo aperta, não é verdade? Cada um sabe onde o calo dói, cada um sabe aonde pega. Agora, se eu e você olharmos a vida com a ótica humana, nós vamos nos desesperar. Mas se nós olharmos a vida com os olhos da fé produzirá esperança, e essa esperança vai vir acompanhada com grandes mudanças da parte de Deus. Comece a entender isso em nome de Jesus. Olha, por que eu devo acompanhar a minha vida com o poder da palavra de Deus? Olha só, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o poder da palavra. A palavra de Deus é viva. Quando eu uso a palavra ativa a minha fé. E esta palavra que é viva produz em mim uma nova vida, uma nova expectativa, uma nova mudança. E por esta palavra ser viva e vir acompanhada do poder e da autoridade de Deus, ela começa a discernir os pensamentos e propósitos do meu coração e me leva a pensar de maneira correta. Sabe que aonde falta a palavra, falta discernimento. Aonde falta a palavra, as pessoas não enxergam uma saída. Aonde falta a palavra, os olhos trazem às vezes uma imagem irreal da coisa. Pastor, eu queria que o irmão me explicasse algo. Se eu estou passando por um problema, por uma luta, por uma crise, você acha que apenas porque eu olho com os olhos da fé vai mudar? Eu não acho, eu lhe asseguro. Porque não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. Que a fé move montanhas. Que a fé pode transformar qualquer situação. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, Abraão creu contra a esperança e Deus fez dele um homem grande. Pela fé, nós vimos montes, vales e montanhas serem transformadas, o deserto ser transformado num lugar frutífero. Então, o povo de Deus precisa se agarrar à vida da fé. Não existe mudança se não houver uma vida pautada na fé e na palavra de Deus. Por que as pessoas não estão vivendo mudanças? Por que o sistema religioso e legalista não é um sistema de grandes mudanças? Por que as pessoas estão sempre vivendo da mesma forma, da mesma maneira? Porque tem faltado palavra. Falta palavra. Olha, com todo respeito, esses dias a pastora me mostrava alguns vídeos de um pastor que tem sido fenômeno no meio evangélico. Eu particularmente gosto do que ele fala muito bonito, fala bacana, fala engraçadinho, fala para a família. E uma plateia, quando passou ali a igreja, eu calculei pelos meus olhos mais ou menos umas 5, 6 mil pessoas por baixo. E ele falava e todo mundo ria. E eu disse para a pastora, eu falei, bem, as pessoas estão achando graça, é muito bacana. Mas quantos versículos foi citado até agora? Quanto de palavra de Deus ele citou? Eu disse, então o que as pessoas querem é rir. Se o povo de Deus quer rir, vai ao circo. Se o povo de Deus quer apenas rir, é mais barato ir ao circo do que pagar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, do que vir à casa de Deus. Às vezes nós encaixamos uma brincadeira, temos brincadeira, a igreja ri, descontrai, isso é bom, isso é até importante. Agora, o fundamental é que não falte a palavra de Deus. Porque na hora que esta multidão de pessoas que está rindo, na hora em que a corda estiver no pescoço, muitos vão se atirar e vão se matar. Por quê? Porque não tem a palavra que é viva no seu coração. Olha aqui o que a Bíblia Sagrada fala
em Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, comece a ver a sua vida com os olhos de Deus. Se os olhos forem bons, pastor, o que são bons olhos? São olhos que enxergam pela fé. Pastor, o que são bons olhos? O que é um bom olhar? Pastor, o que são bons olhos? São olhos que enxergam pela fé. Que olha para uma situação e põe a fé. Que olha o abandono e põe a fé. Que acredita, olha, meu marido foi embora de casa, meu marido está alucinado, às vezes encantado, fascinado com alguém, mas eu creio que este mal vai cair, eu quero o meu casamento restituído, eu sei que Deus pode. Isso é fé. Ou quando vê alguém que partiu em definitivo, que repudiou a vida, dizer, eu sei que em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor não me abandonará, o Senhor vai mudar a minha sorte, eu creio no Deus da minha salvação. E esta pessoa se agarra com os olhos que a lâmpada do corpo, que são bons, e o seu corpo começa a ter luminosidade, ter vida. Luz é vida. A pessoa passa a ter vida, esperança, eu sei que hoje eu estou no pó, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amados, tem dia que nós podemos até nos sentir no pó, sabia? Tem dia que você diz, olha, hoje os meus cacos estão espalhados pelo chão. Eu sei que tem pessoas que chegam aqui na igreja, muitas vezes, dizem, pastor, eu estou aqui aos cacos, aos pedaços. Mas eu estou aqui quebrado, mas estou aqui. Mas eu também sei que essas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, Deus restaura a sua alma, restaura a sua mente, restaura o seu coração, e essas pessoas saem daqui inteiras. Às vezes com uma ferida no coração ainda aberta, uma dor, porque nós não podemos ignorar. Ninguém que perde alguém que ama, que perde um casamento, seja qual for a situação, não se engane, não pense que isso não vai doer. É óbvio que dói. Mas mesmo ali com o coração sangrando, a cabeça está de pé, erguida, sabendo que vai dar a volta por cima e que uma grande mudança acontecerá na sua vida. Agora, olha mais adiante, o 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Pastor, o que é isso? O que são maus olhos? São os olhos humanos. É o olhar sem fé. É viver pelo que vê. Quem vive pelo que vê tem maus olhos. Fala para o seu irmão, fala. Quem vive pelo que vê tem maus olhos. Fala para o seu irmão. Quem vive pelo que vê tem maus olhos. Amado, os olhos às vezes enganam, sabia? Os nossos olhos nos traem, os nossos olhos podem nos trair. Olhar pela ótica humana causa desespero. Causa desespero. Se Davi fosse olhar para Golias com os olhos humanos, ele não enfrentaria Golias. Sabia? Se você fosse olhar para algumas situações que você enfrenta com os olhos humanos, você não ia enfrentar isso. Tem pessoas que têm processo na justiça contra bancos grandes, com 100, 200 advogados dos melhores. Às vezes ele vai lá com o advogado dele, coitadinho, terninho puído, aquela gravata fedendo a naftalina, aquela gravata de crochê, e chega lá com o advogado todo descabelado, as pessoas riem. Se você chega lá e vê um camarada com aquele terno, fala um terno bom aí, Léo, um terno do Ricardo Almeida, do Giorgio Armani, Pierre Cardin, só o terno é diferente, né, o tecido. Não é igual este aqui do Colombo, é diferente o tecido. Você olha aquele advogado, e geralmente esses advogados eles têm 2 metros de altura, cabelo liso, né? Aquele cabelo, um brilho diferente, shampoo importado. Aí você olha para o teu advogado e fala, meu Deus, ele não sabe nem falar direito, eu não sei nem se ele tem mesmo o OAB aí. Senhor amado,
Como é que você enfrentaria uma situação como essa se não fosse por fé? Se não fosse com os olhos da fé? Como é que você desafiaria um gigante como esse se não fosse com os olhos da fé? Meu amado, nós só podemos enfrentar o que nós enfrentamos. E nós só podemos fazer frente com resistência às coisas que nós passamos na vida com os olhos da fé. Como é que alguém pode enfrentar um diagnóstico médico, às vezes com uma sentença de morte, se não for com os olhos da fé? Como é que você pode enfrentar, às vezes, uma má notícia que vem contra a sua vida, contra a sua família, se não com os olhos da fé? A Bíblia diz: se porém os teus olhos forem humanos, se porém você viver por vista, o seu corpo vai estar em trevas. O teu corpo não vai produzir mudança, vai estar morto. E é assim que nós temos visto muitas pessoas na obra de Deus mortas. Mas esta não é a nossa condição. Diga: eu não estou morto. Nós não estamos mortos. Olha, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Quem tem bons olhos vê tudo de maneira boa. Tem gente que diz: mas vocês têm mania de dizer que vai dar tudo certo? Dá licença também vocês. Ou lá vem o pastor com essa mania. Não vai dizer um diazinho aí que vai dar errado uma coisinha também, né? Tudo vai dar certo. Amado, quando você tem olhos puros, o que são olhos puros, pastor? Olhos de fé. Olhos que olham com a palavra no coração. O que são bons olhos? Olhos de fé. Quando você tem olhos puros, olhos de fé, você enxerga tudo pela ótica da fé. Você vai dizer: vai dar certo. Mas vai ter 50 dizendo: não vai dar. Vai dar certo. Vai dar certo. E no final você verá que dará certo. Porque a tua fé será honrada. Está aqui. Todas as coisas são puras. Entenda pelo Espírito o que eu vou dizer. Todas as coisas são puras para os que olham pela fé. Todavia, os que vivem por vistas, os impuros e descrentes, nada é puro. Você já percebeu que tem gente que nada com ela vai dar certo? Você vai contar de um projeto? É difícil, hein? Olha, mas... não sei se vai dar. Vamos tentar tal coisa? É melhor desistir. Não, mas se nós fizermos assim? Já tentamos, não deu certo. Olha, se nós refizermos tudo? Mas já vai dar muito trabalho. Tem gente que é assim. A palavra é pessimista. O que significa isso? Você vai começar a identificar a partir de hoje. Você vai começar a fazer uma leitura. Quem é da fé faz a leitura de quem não é da fé, sabia? E quem não é da fé tem raiva de quem é da fé. Você vai começar a fazer a leitura a partir de hoje. Quando você falar uma coisa e você começar a ver a pessoa, não, porque isso aqui, por dificuldade em tudo, não, porque isso aqui não dá. Não, isso aqui, mas acho que difícil, eu acho que não dá. Você na hora vai matar, esse aí não vê com os olhos da fé. Não vê com os olhos da fé. Amém? A igreja está quietinha. Diga: eu sou da fé. Diga: os meus olhos são puros. Tudo é puro para o puro. Meu amado, olha, o homem bom tira do bom tesouro do coração, tira o bem. Pastor, o que é o homem bom? É o homem de fé. O homem bom é o homem de fé, porque ele tira do teu coração fé. Sabe o que é um homem bom? É aquele que quando encontra um amigo na rua, que diz assim: meu amado, você não sabe o que eu estou passando, senta aqui que eu quero te contar uma história. E a pessoa começa a despejar: está me acontecendo isso, eu estou assim. Sabe o que é um homem bom? É dizer: meu amado, nós vamos orar por você, vamos acreditar, vamos confiar, esta crise vai passar, Deus é contigo, a vitória é tua, a palavra de Deus diz que o Senhor vai mudar a tua sorte, creia, se agarre à palavra. Esse é o homem bom. Esse é o homem bom. Agora e o homem mau? Meu amado, você está danado, cara. Você está danado. Olha, o que você está me contando aí, não tem jeito não. É ou não é verdade? Não estou quebrado. Está quebrado. Esse é o homem mau. Tem gente que são pessoas más. Que sentido? O que é o homem mau? Porque às vezes a gente só pensa em maldade, né? O homem mau é aquele que não olha com os olhos da fé. Amados, na graça de Deus,
existem proibições, sabia? E uma coisa que é proibido na graça de Deus é olhar com os olhos humanos. Na graça de Deus, se você quer viver por graça, você tem que começar a aprender que você só pode enxergar a vida pela fé. Você tem que ser uma pessoa de... Mas pastor, o tempo todo não é cansativo. Não, amados, não é cansativo. É bom. É bom você ser alguém em que a tua família vai procurar porque sabe que em você vai encontrar uma palavra de vitória. Você sabe que é gostoso quando alguém te liga, quando alguém te manda uma mensagem dizendo assim, olha, fulano, estou passando por uma situação, ora por mim. Sabe o que significa? A pessoa vê em você um homem e uma mulher de fé. Quando alguém passa a mão no telefone, às vezes tem pessoas do lado, às vezes tem um filho que vai na igreja, tem um marido que vai na igreja, às vezes a pessoa vai em alguma igreja, mas ela passa a mão no telefone e liga para você. Fulano, eu sei que quando você ora lá na sua igreja, é diferente. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu sei que lá na sua igreja as pessoas vivem por fé. Eu sei que você tem aprendido, amigo, amiga, irmão, tio, vó, a viver por fé. Sabe quando aquela neta está viajando, está fazendo faculdade fora, passa a mão no telefone e diz, vovó, ora por mim, vovó, porque está difícil aqui. Sabe o que ela está dizendo? Vovó, você é uma mulher que vive por fé. Eu preciso da tua oração, vovó, porque tu és uma mulher que vive por fé. As pessoas têm que solicitar você e pensar em você como uma pessoa de fé. As pessoas não podem olhar em você e pensar, não, para fulano, na lista, não, fulano eu não vou nem ligar, porque fulano, se eu ligar, ele só vai me falar que não vai dar. Fulano é muito pessimista. O homem bom, diga, eu sou o homem bom. O homem e a mulher, né, com um bom coração. O homem bom, do bom tesouro. Qual o tesouro? O tesouro é a fé. Qual o tesouro que nós temos? A maior riqueza, a nossa fé. O homem bom do bom tesouro tira o bem. O homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio. Teu coração está cheio do que nesta noite? De fé ou de vistas? Não me responda. Pense. Mas se estiver cheio de vistas, você tem que produzir uma mudança hoje em nome de Jesus. Pastor, eu confesso que eu estou com medo. O irmão nunca sentiu medo? Várias vezes. Mas eu controlei o meu medo com a minha fé. Aí está a diferença. Pastor, você já não sentiu medo na vida? Você nunca sentiu medo? Já. Lógico. O primeiro impacto de uma situação quando vem produz medo. Produz um susto. Mas eu anulo o medo com a minha fé. Eu não deixo o medo crescer dentro de mim. Eu não deixo o medo invadir a minha mente. Eu não deixo o meu medo roubar o meu tesouro. Eu não deixo o meu medo roubar a minha fé. Eu não deixo, eu não permito. É óbvio que existem notícias. Quem é pai sabe, né? Quem é pai sabe, às vezes é uma situação de um filho, é uma má notícia que vem, é uma situação que chega às nossas vidas, produz num primeiro momento um certo medo. Aí você diz, bom, mas este medo não pode anular a minha fé, mas com a minha fé eu anulo esse medo e vou confessar o que a Bíblia diz, eu creio, você recobra o juízo, você se refaz. Essa tem que ser a nossa postura. Então, tem muitas pessoas na obra de Deus vivendo sem vontade, vivendo sem paixão, vivendo sem entusiasmo, vivendo sem esperança, vivendo sem fé. Uma vida sem fé é uma vida morna, é uma vida sem graça. Pastor, por que algumas famílias, estão do jeito que estão? Por que algumas casas, algumas pessoas, entra ano e sai ano, a pessoa, parece que perdeu a vontade de servir a Deus, não tem vontade de fazer nada com a família, pela família, não tem vontade de mudança. Por que tem pessoas que parece que pararam no tempo? Porque são pessoas que decidiram em algum momento da vida a viver por vista. Em algum momento decidiu, às vezes inconsciente, se acostumou deixa assim mesmo, eu não vou me meter com mais nada, eu não vou me lançar em mais nada. Ontem Deus nos falou aqui
amado, sobre nos desafiar, sobre mudança. Às vezes é necessário recomeçar algo na vida. Olha, você que está aqui nessa noite, pastor, eu não estou feliz com a minha vida profissional. Quantos anos mais você vai viver na infelicidade? Pastor, eu sou uma pessoa que eu não estudei, volte a estudar. Pastor, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma faculdade. Vá fazer uma faculdade, amado. Vá prestar um Enem. Vai fazer um curso preparatório. Se lance. Ah, o tempo passou para mim, pastor. O tempo passou para mim. Sabe, agora com filho, com tudo, com casa. Minha amada, meu amado, se você não acreditar com os olhos da fé, a sua vida vai estacionar. Tem pessoas que, quando estavam vivendo pela fé e por fé, avançaram muito na vida. Mas, depois de um tempo, passaram a deixar a fé de lado, puseram um chinelo, entenda pelo Espírito, um chinelo espiritualmente falando, e disseram, bom, agora é por vista que eu vou viver. Não podemos. Olha o que diz Pedro, 2 de Pedro 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando as paixões do mundo, a corrupção do mundo entra na mente de uma pessoa, ela entra no estado chamado zona de conforto. E Deus quer que você saia da zona de conforto. Fala para o seu irmão, fala, Deus quer que você saia da zona de conforto. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Pastor, como se começa a mudança na vida de uma pessoa? Como se começa uma grande mudança? Como começa a grande mudança na vida de um ser humano, pastor? A mudança, a primeira grande mudança, ela acontece, põe no telão para mim, quando alguém não deixa a Bíblia de lado. Nunca deixe a Bíblia de lado. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Amado, sonhos grandes só nascem no coração de quem anda com a Bíblia no coração. Grandes sonhos são sonhados por quem tem a Bíblia no coração. Quem não tem a palavra de Deus no coração não tem grandes sonhos. Quem não tem a palavra de Deus no coração não ativa a fé e não sonha. Com a palavra você vai sonhar grande e vai conquistar coisas grandes na vida. Então a primeira mudança que acontece na vida de alguém é pela palavra de Deus. Então, é na Bíblia que nós encontramos a direção de Deus. É a Bíblia que mexe com a nossa vida emocional, sabia? Às vezes você chega aqui na igreja, diaconisa Major, a pessoa vem para a igreja e ela está, sabe, sem direção. E a palavra dá direção para a pessoa. A pessoa vem para a igreja com a mente, às vezes, conturbada, não tem sonho, não tem projeto, não tem sonho. Não confunda sonho com resolver probleminha. Porque tem gente que vem para mim, não, pastor, eu tenho um monte de sonho. Meu sonho é que Deus resolva o problema que eu estou lá em casa, de vazamento no telhado. O meu sonho é que o meu marido venha para a igreja. Sabe, o meu grande sonho da minha vida, pastor, eu vou falar uma coisa. Meu maior sonho é poder comprar um carrinho para eu vir para a igreja. Meu amado, não estou aqui desmerecendo nada disso. Mas esse não pode ser o seu sonho. Esse tem que ser um projeto que você tem, porque ter a família na igreja, o marido na igreja, isso é um projeto de Deus. Ter uma casa não vazando, não gotejando, isto é a dignidade de Deus na tua vida, não é sonho. Ter um carrinho para você trazer a sua família para a igreja, não é um sonho, é uma necessidade que você tem. É uma necessidade que Deus quer suprir, cada uma delas. Sonho que eu estou lhe dizendo, são coisas grandes para a sua vida. Coisas maiores, grandes oportunidades. O sonho de alcançar coisas que a sua família nunca alcançou. Um sonho, por exemplo, de dizer, olha, eu quero, pastor, poder pegar a minha esposa, a minha família, os meus filhos, colocar dentro de um avião aqui, fazer uma viagem, passear, comer com dignidade, experimentar o melhor desta terra. Sabe, pastor, o meu sonho é poder cursar
uma faculdade e poder me tornar alguém grande nesta vida, reconhecido, respeitado na minha profissão. Sabe, começar a pensar em coisas que a lógica humana tem te impedido de pensar. Eu sei que enquanto eu estou falando isso, tem pessoas aqui dentro pensando, como é que eu vou fazer uma faculdade? Com filho, com criança, nessa idade? Como é que eu vou fazer uma faculdade trabalhando igual eu trabalho, igual um escravo? Eu sei que enquanto eu estou falando, tem gente aqui pensando, viajar? Eu não tenho dinheiro nem para poder comprar a mistura para amanhã, viajar para onde? Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, tem pessoas sendo conduzidas pela lógica humana. Você nunca vai ver mudança se você continuar pensando assim. Meu amado, você tem que destravar a sua mente. Eu recentemente comprei uma balança para casa. Sabe aquelas balançazinhas que a gente coloca dentro do banheiro? Eu pus a balança, tirei da caixa, pus a balança. Pus um short, tirei a camisa, murchei até a barriga para ver se perdi um peso, subi. A balança não funciona. Apertei botão daqui, dali, dei 3 tapinhas, porque às vezes um tapinha resolve, 3, 4 tapinhas, funciona. Aí pus a balança, virei para um lado, chacoalhei, nada. Soprei, nada. Essa balança não funciona. Vou levar para trocar. Por um momento, meu subconsciente disse, dá-lhe um bicudo. Quase. Aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Depois de 1h30 de briga, resolvi ler o manual. O manual dizia, tira o lacre da bateria. Tem uma trava na bateria. Um plásticozinho de nada, Diácono Samuel. Tirei aquele plásticozinho, tum. Não vou falar meu peso, você está querendo saber, não vou lhe falar. Só se você me pagar um lanche no final do culto. Aí, eu tirei aquela trava. Começou a funcionar. Eu sei que tem pessoas hoje aqui que a mudança depende apenas de você tirar uma trava que está na tua mente há muito tempo. Você vai para um lado, vai para o outro, pensa, não dá, não dá, não dá. Tira a trava e começa a dizer assim, vai dar certo. Amados, vou dizer uma coisa aqui. Entenda pelo Espírito Santo de Deus. Vai ter momentos que vai ter uma briga dentro de você. E eu vou lhe explicar como vai ser. Você vai dizer assim, vai dar certo. E alguma coisa dentro de você vai dizer, não vai dar. Você sabe que não vai dar. E você vai dizer, vai dar certo. E alguma coisa dentro de você vai dizer, você sabe, no fundo você sabe que não vai dar certo. E você vai dizer, vai dar certo. É uma luta, amados. É uma luta. Até você arrancar a trava. E vai chegar uma hora que você vai dizer assim, vai dar certo. E aquilo que dizia, não vai dar certo, vai estar cansado de ouvir você dizer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E vai ter uma hora, amado, que a tua mente não vai mais conseguir tentar te influenciar que não vai dar certo. De vez em quando, nós falamos alguma coisa, vou abrir o meu coração, nós vamos pavimentar. Eu disse, hoje quando nós entrarmos, eu vou receber a notícia, a tesouraria vai me dizer, pastor, manda vir o caminhão de pedra. Eu disse, e aí, gente? R$60 para pavimentação. Vou confessar, dentro de mim veio uma voz e disse, não vai dar certo. Eu disse, vai dar certo. Porque se Deus deu esta igreja, Deus vai dar esses... Vai dar certo. Às vezes é uma luta que a gente trava. Vai dar certo, vai dar certo. Esta mudança tem que vir. Agora, sem a palavra de Deus, nunca virá. Marcos 13:31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha o segundo conselho. Eu não posso ser independente. Eu não posso ser independente. Tem pessoas que estão querendo viver uma vida de independência. Amado, pode tirar, diácono, pode tirar. Eu não posso ter uma vida independente. Diga, eu não posso ser independente. Olha aqui, amados. Agora põe a frase. Agora pode pôr no telão. Pode pôr, obrigado. Portanto, quanto mais eu me volto para Deus,
mais eu recebo e mais eu conquisto. Quanto mais nós nos voltamos para Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos nós olhamos por vista. Qual é a tua referência? Sabe que quando um atleta de ponta, né, um atleta de excelência está em campo, vamos aí, por exemplo, um jogador da categoria do Messi, todos os outros atletas, do Neymar, os outros atletas olham, ele é a referência dentro de campo, põe lá que ele resolve, dá uma certa tranquilidade. Para quem é esportista, o time está acostumado a jogar com aquele atleta, com aquele craque. Sabe que quando às vezes alguém está meio, eu estou meio assim, não, vamos junto, não dá uma certa paz. Vamos, não, eu vou com você. Às vezes a pastora fala, não, vai lá, meu bem, resolve lá sozinho. Ela fala, amor, quando você está comigo, me dá uma tranquilidade, eu me sinto melhor, vem comigo. Aí vamos. Quando nós estamos com Deus, a gente se sente melhor. Porque você não fica olhando, mas isso aqui, isso. Você fala, Senhor, vê um problema. O que você faz? Senhor. Vem uma luta. Senhor. Mas se você é independente, você vai ter que olhar para você, para a sua carne, e aí você, meu amado, não vai para lugar nenhum. Está aqui. Portanto, quanto mais eu me volto para Deus, mais eu recebo e mais eu conquisto. A palavra me livra do pecado e me afasta do pecado. A palavra te livra da tentação de viver por vista. A palavra te livra da tentação de olhar com os olhos humanos. Nós temos que viver pela palavra. O ponto 3 diz para você nunca deixar de lado o espiritual. Ponto 3. Nunca deixe de lado o espiritual. E eu queria, nesses minutinhos finais, dizer à igreja a importância de nós mudarmos a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Tem pessoas que precisam urgente de mudança. E precisa mudar a forma que tem se relacionado com Deus. Põe para mim, o que é cuidar do espiritual, pastor? O que é cuidar do espiritual? O que é cuidar da vida espiritual? É cuidar da sua chamada como cristão. É cuidar da sua caminhada com Cristo, desenvolver a sua salvação com temor e tremor, olhando para o autor e consumador da fé. Por exemplo, como é, pastor? Pode tirar, diácono. Como é que eu cuido da minha vida espiritual? Como que eu vou cuidar da minha vida espiritual, pastor? Por exemplo, não sendo, entenda pelo Espírito que eu vou lhe dizer, não sendo um cristão domingueiro, não sendo um cristão, desculpe a expressão, mas que parece que pouco se importa com as coisas de Deus. Eu falo com amor, com zelo, com temor e tremor. Tem muitos cristãos que não estão se importando com a vida espiritual. Amanhã ou hoje, você vai chegar em casa, você vai abrir o seu Facebook e você vai ver pessoas postando, pessoas da igreja, postando coisas que, a praia estava maravilhosa. Churrasquinho com fulano, ciclano, meus amigos do peito. Não tenho nada contra a vida de ninguém, estou aqui querendo cuidar da vida de ninguém. Agora, nós temos que mudar a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Não é para ninguém ser um crente fanático, agora, também não podemos ser um crente relaxado. Pastor, eu também me permito algumas coisas. O mundo vai lhe influenciar. Se nós não mudarmos a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, é muito capaz de nós olharmos a vida de uma forma humana e nós não vamos avançar. Amado, nós temos que valorizar a nossa vida espiritual. As mudanças só acontecem quando existem mudanças no âmbito espiritual. Não é possível ter mudança se a pessoa não tem uma vida espiritual alinhada à palavra de Deus. Pastor, por que tem pessoas que não conseguem? Pastor, para mim é difícil olhar pela fé. Como tem sido o seu relacionamento com Deus?
Não é peso, é pensar. Você tem uma vida de oração. Você tem uma vida em que você busca a face de Deus, lendo a sua palavra, conhecendo a palavra de Deus. Porque é esta palavra que vai ativar a fé. Porque nós queremos a mudança. Mudanças que são necessárias. Mas será que todos que querem mudança estão cuidando como deveriam da vida espiritual? Eu sei que você está, porque você está aqui nessa noite, demonstrando que o seu maior interesse é ter uma mudança de vida. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito. Sabe que o Espírito, ele não sai. Mas Paulo diz que ele apaga. Tem pessoas, no novo pacto, na nova aliança, o Espírito não sai do homem. Mas ele está apagado. Sabe, a pessoa parece que ela não tem vida espiritual. É como se o Espírito não estivesse na vida dela. Ela age pela lógica, age pela carne, faz o que não deve. Ah, amado, aí é uma lista de coisas que eu não vou ficar aqui falando, que você sabe muito bem. Por quê? Pastor, quando o Espírito é apagado, quando ele não surte efeito, ele não age. Quando uma pessoa vive de forma superficial com Deus. Amados, eu queria encerrar o culto dizendo, mude a sua forma de se relacionar com Deus. Mude a sua forma. Vamos valorizar o que a palavra de Deus ensina. Olha, vai ser uma luta às vezes. Em alguns momentos, você vai se sentir cansado. Hoje uma senhora me disse em Santos, pastor, eu convido uma amiga, eu convido ela para vir na igreja aqui de manhã, ela não vem. Ela diz que está sempre cansada, está sempre com problema, nunca dá. Uma colega de trabalho fez um churrasquinho de manhã e disse, vamos fulana, eu sou a primeira a chegar. Não há interesse. Eu disse a ela, amada, não lancei pérolas aos porcos. Você já falou uma, duas, mas pastor, a vida da mulher está aos pedaços, aos cacos, os bagaços. Eu disse, amado, você já falou uma, duas, três. Ela disse, pastor, eu falo todo dia, mais de 30 vezes eu já falei para ela. Eu disse, agora, amado, não lancei pérolas aos porcos. Porque a mudança tem que ser a partir de cada um de nós. Espera aí, eu quero isso para a minha vida. Eu quero me relacionar melhor com Deus. Tenha um relacionamento melhor com Deus. E você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Toda mudança, ela passa primeiro pelo âmbito espiritual. Porque algumas pessoas têm uma mudança superficial. Eu já encontrei pessoas, por exemplo, que saíram da igreja, nosso ministério, pessoas que saíram de outras igrejas, que eu tinha relacionamento e conversava, e as pessoas diziam assim, não, eu estou super bem, eu estou a mil maravilha. Às vezes eu encontro pessoas, e aí a pessoa, perfeita vitória, não pode, melhor estraga. É nada, mano. É nada. É da boca para fora. A pessoa está falando isso para não dar o braço a torcer. Fala que está mil maravilha, mas a vida está quebrada. Eu encerro dizendo, Deus tem mudança para a sua vida. E você só vai conseguir enxergar tudo com os olhos da fé se você mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Pastor, eu já tenho tido esta vida. Então você sabe o que você já tem visto de Deus na sua vida. Você sabe. Às vezes nós temos que reinventar a nossa maneira de viver com Deus, retomar. Na caminhada acontece. Às vezes você diz, afrouxa um pouco aqui, afrouxa um pouco ali, afrouxa aqui e ali. Dali a pouco você acostuma. Então, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Você quer mudança na sua vida? Essa mudança passa pela sua forma de se relacionar com Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado.
Louvado seja Deus.